Aí a Globo soltou uma nota com várias movimentações aí de bastidor, espécie da turma do Centrão, no dia da manifestação, né? 3h30 da manhã. A gente não comentou isso daqui ontem, mas tava ali, ó. Centrão tenta convencer Bolsonaro a abrir mão da presidência em 26 e atua por Tarcísio na disputa ao Planalto. Ninguém quer o Eduardo. Mesmo sem sendo favorável de Bolsonaro, partidos do Centrão começam a se movimentar para construir a candidatura presidencial do Tarcísio e cobiçam indicar o nome para vice. Que eu falei isso também. Falei isso. E ainda se for Eduardo, eu até já falei isso também em vídeo, eu disse que era muito difícil não ter algum tipo de diálogo, aproximação, quem sabe a própria vice ou ministérios aí com a turma do União Progressista. Por quê? Por conta da estrutura do partido. Por conta da estrutura, né, dessa federação. É o maior tempo de TV, é o maior fundo eleitoral. É muito difícil não fazer parte de alguma composição. Agora, o tipo de composição que eles estão tentando colocar na mesa, sacanagem, né? No caso do PP, entre os nomes apontados como opção tá o Ciro Nogueira, isso aí tá demais, e a Teresa Cristina. Já na União não há favoritos, mas a legenda avalia que pelo seu tamanho não é possível que a sigla seja ignorada em uma chapa presidencial. Os acenos a Tarcísio também têm sido identificados pelos republicanos, MDB e PSD. Estes dois últimos, principalmente pelo interesse em herdar o governo de São Paulo, que eu também falei pra vocês. Existe esse interesse de Tarcísio porque vai pagar o governo. O governo, gente, não é só o governador. É porque a direita não é estruturada. A direita não tem quadros, né, nem pra encher uma Kombi. Mas dá um governo na mão do MDB pra ver se eles não têm uma lista de 1000 nomes pra cargos. Dá na mão do Kassab pra ver se ele não tem uma lista com 3.000 nomes pra cargo, pra fazer política. Por outro lado, as movimentações dos partidos têm desagradado aliados de Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, já criticou diretamente Tarcísio e classificou com direita permitida. Foi lá na entrevista que ele deu no Quinto Elemento. Bolsonaro tem insistido em dizer que é candidato, mesmo inelegível, e resiste a apoiar alguém. Bolsonaro avalia insistir em se lançar candidato e, caso seja barrado, apresentar o nome do Eduardo, do Flávio ou até da Michele. Os partidos do Centrão buscam evitar esse cenário e dizem que Bolsonaro erra a não apontar logo um sucessor. Para os dirigentes desses partidos, o ideal seria Bolsonaro definir quem vai apoiar até o final deste ano. Essa avaliação já foi externada pelo Rueda, né, do União Brasil, e pelo vice do partido Assemineto. A Assemineto agora vai palpitar no futuro da direita brasileira. Ciro Nogueira e o líder do PP na Câmara, Dr. Luizinho, foram outros que já demonstraram discordar da estratégia de insistir na candidatura mesmo inelegível. Por que será, né? O nome ligado à centro-direita para formar a chapa, na visão desses políticos, seria importante, até mesmo para ajudar na articulação política em caso de vitória eleitoral do Tarcísio, ou seja, tem que ser o Tarcísio com eles na chapa. Vale tudo, menos um Bolsonaro. Vale tudo menos um Bolsonaro. Esse é o Centrão. Aliados de Bolsonaro estão incomodados com a pressão para que o governador de São Paulo seja apontado quanto antes como alternativa. Como forma de conter esse movimento, nomes alinhados ao ex-presidente agora falam mais livremente sobre as opções, mas dando ênfase aos familiares de Bolsonaro. Neste cenário, os próprios nomes de Eduardo, Flávio e Michele já são testados em pesquisas. Fico feliz de saber que qualquer nome apoiado por Bolsonaro é competitivo contra Lula, disse aí o Flávio Bolsonaro ao Globo. O senador, no entanto, evitou atender ao pedido dos partidos do Centrão para adiantar quem será o herdeiro do ex-presidente e disse que a única certeza é que a direita derrotará Lula. Óbvio isso daí, né? Da mesma forma, Eduardo publicou durante a semana um texto que ele é apontado como nome favorito, né, do entorno do presidente americano do Trump para concorrer contra Lula em 26. Eduardo também publicou um vídeo nas redes sociais em que reclama diretamente da pressão para que Bolsonaro apoie o nome para 26. Aspas para o que disse Eduardo Bolsonaro. Quando tira o Bolsonaro e coloca qualquer um da direita, seja eu, Michele, Tarcísio ou qualquer pessoa que não seja da esquerda, melhor dizendo, você consegue perceber que com o apoio do Bolsonaro, qualquer desses nomes segue muito bem na disputa. E aí vem a pergunta que eu queria fazer. A quem então interessa você querer acelerar para que Bolsonaro diga quem será o sucessor dele? Será que é isso? Será que isso é determinante para o sucesso eleitoral de quem quer que seja apoiado pelo Bolsonaro no ano que vem? O cara ter sucesso, o cara vencer, o Bolsonaro tem que decidir agora. Será? Se você ligar os pontos, vai perceber muita coisa que está acontecendo neste momento. Conversando com uma pessoa que eu conheço, ela fala assim, poxa, os deputados, às vezes, os políticos têm que entender que muitas vezes as pessoas não entendem, não conseguem compreender as coisas nas suas nuances e muitas vezes, né, por não ter contato no tipo de bastidor, o povo fica meio perdido, fica meio vendido. Só que ao mesmo ponto, gente, as pessoas também têm que entender que se os políticos, eles baterem demais de frente com algumas coisas, eles podem gerar algumas rachaduras e alguns conflitos que lá na frente, para você resolver, dá mais trabalho. E você acaba criando algumas amarras que fica mais difícil com coisas que você sabe que por piores que sejam, você vai ter que falar, você vai ter que lidar, você vai ter que manter o mínimo de um diálogo. Então a gente fica numa situação que é complicada. É complicado. Eu mesmo eu escuto muita coisa. Entre o que eu escuto e o que eu comento, tem uma distância, né, entre elas. Mas eu fico vendo, né? Eu sei que é o seguinte. Só vou botar uma coisa, né? Aí vocês pensam se isso faz sentido ou não. Será que a turma do Centrão não fica, por exemplo, fazendo um terror psicológico em Bolsonaro do tipo, Bolsonaro, nas suas mãos e a eleição no ano que vem. Se tu escolher errado aí o Lula vencer, a culpa vai ser tua. Bolsonaro, se errar aí, irmão, você vai ficar preso aí pra eternidade, a culpa vai ser sua. Será que não rola
muitas vezes uma pressão como essa? E será que as pessoas, né, mesmo o Bolsonaro, muitas vezes não são, sei lá, influenciadas por pressões, né? Porque, sei lá, né, eu fico pensando, às vezes no momento que o Bolsonaro tá com tudo que tá acontecendo, por mais forte que você seja, tem hora, velho, que a pressão é grande, né? A pressão é grande. Então, se eu pudesse, se eu tivesse algum tipo de respaldo, né? Eu não sou um Zé Ninguém, mas se eu tivesse algum tipo de respaldo, o que eu diria pra vocês, na minha concepção, é o seguinte, cara, apoia Eduardo. Apoia Eduardo. Faça um contraponto, nem que seja um pouco aí ao interesse do Centrão. Pelo menos você passasse uma ideia que parte da militância tá fechada, parte da militância tá junto, a militância quer, né? Ou o Jair ou o Eduardo a todo custo. Eu acho que aí você faz uma contrapressão. Porque, às vezes, a minha concepção, eu não sou dono da razão, posso estar errado. Mas às vezes eu acho que é o seguinte, não, vamos aqui só esperar o Jair, isso aí e tudo mais. Às vezes o Jair tá tomando porrada só de um lado só, né? E você vê que isso aqui é uma nota que sai na imprensa. Não só sai na imprensa as notícias que eu trago em vídeo, são centenas de notas por dia. Então, sei lá, véio, às vezes, eu não sei de nada das coisas, eu faria uma pressão pra mostrar que é o Jair. A militância tá fechada com você, irmão. Se for você, a gente vai até o fim. A gente vai até o fim com o senhor. Vamos lá. É o senhor lá. Se enfiar o senhor aí com o que é que seja, incomunicável, registra na urna, a gente vai votar no senhor mesmo assim. Que se lasque. Vamos lá. É isso aí mesmo. Banana pro Centrão. Banana pro Centrão teve, fazer a campanha. Lembra de 2018? Quem acompanhou? 2018, né? Quando o Adélio fez um atentado contra o Bolsonaro, a galera falou, Jair, relaxa aí, irmão. Que a campanha a gente termina. Foi basicamente isso. O aviso todo mundo passou. E a coisa foi indo. Então eu fico olhando aí, sabe? Eu olho pra militância, lembro pro passado. Eu não tinha canal no YouTube, não tinha nada, mas eu acompanhava muita coisa de perto. Eu lembro a boa vontade da militância na época em promover o Jair, jogar pra cima. Isso tem uma força forte, porque até o último momento tentaram emplacar o Amoedo como candidato da direita, que era um cara mais técnico, né? Tirar o Brasil do buraco. Estávamos vivendo ainda o fim ali, né, da crise econômica do governo Dilma. Mas eu não sou ninguém. Não sou ninguém, não sou político, não tenho mandato. Você não precisa acreditar em mim. São só as minhas impressões, né? São só as minhas impressões.